Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Olá, tudo bem com você? Quinta-feira é dia de TBT do Fé na Estrada. Vamos relembrar 3 viagens marcantes do programa pelo país. E a gente começa na maior cidade do Brasil, São Paulo. Lá conhecemos o Mosteiro de São Bento e ficamos impactados com a beleza e as histórias de um dos mais belos templos católicos paulistanos. A construção, imponente, abriga o mosteiro, uma igreja e a sede da Faculdade de São Bento, além de um colégio. A trajetória dos beneditinos na cidade começou no final do século XVI. A nossa história começa em 1598. Uma das primeiras pessoas que os jesuítas ou que os próprios portugueses, os cristãos, conseguiram trazer para a fé foi o cacique Tibiriçá, que era um cacique que, na realidade, a sua taba, o seu território é exatamente onde o senhor está. Fica exatamente aqui. Ele está atualmente enterrado na Catedral da Sé, é o primeiro cristão nessa região, né? E ele deu de presente esse terreno para a igreja, depois da sua conversão, que era o alto de um morro, onde ficava a sua taba. E, na realidade, isso foi presenteado aos monges, né? E que começaram com uma pequena casa, na realidade assim, uma choupana, e uma choupana que tinha ao lado um espaço, uma choupana um pouquinho maior onde ficava, onde se celebrava, né? Dessa pequena choupana nós vamos ter uma segunda construção um pouquinho melhorada, mas ainda bastante precária, com sempre muito poucos monges, 4, 5 monges, não mais que meia dúzia. E depois, mais tarde, na época de Fernão Dias, que é o caçador, mais conhecido como caçador de esmeraldas, cuja sua rota é aquela que hoje seria a rodovia Fernão Dias, né? Que vai presentear a comunidade com uma construção com um pouco mais de fôlego. É uma construção colonial, com mais espaço. Em 1900, monges alemães chegaram a uma São Paulo em crescimento e que tinha por volta de 100 mil habitantes. Eles impulsionaram o trabalho dos beneditinos na cidade e deram início à construção da atual igreja, obra polêmica naquela época. As pessoas achavam um absurdo, né? Uma igreja desse tamanho, né? Era uma coisa, né? Exagerada, monstruosa. Né? São 19 metros até o teto. Até o teto, e na realidade as torres têm 50 metros. Os sinos do mosteiro, na época, tinham já o apelido de Big Ben, porque a cidade toda ouvia os sinos do mosteiro. A Basílica leva o visitante a uma viagem por estilos artísticos marcantes do final do século XIX, projeto do arquiteto alemão Richard Berner. A igreja em si, ela tenta fazer um matrimônio entre o gótico. Por que o gótico? A ideia de altura e não uma igreja muito clara. Ela sempre tem um pouco de sombra, que é para um convite à introspecção. Reflexão. Isso. Depois ela tem um aspecto bizantino, da tradição bizantina, que é muita decoração. Tudo sempre muito pintado, né? Principalmente a forma de teto, né? Sempre muito pintado, assim, é uma riqueza de detalhes que vem do bizantino. Não encontra praticamente espaços sem pinturas. Não é a ideia, né? Depois o senhor vai ter como influência o românico, que são os arcos que acompanham toda a construção, né? Que é sempre uma tradição também. As pinturas nas paredes e no teto e as imagens sacras também são uma grande aula sobre arte. As esculturas foram executadas pelo belga Adrian van Emelen. Grande parte das pinturas são de autoria do monge holandês Dom Albert Gresnet, que deixou um detalhe interessante entre os trabalhos.
um autorretrato pintado em uma das paredes da Capela do Santíssimo. Ainda por aqui, obras do alemão Anton Lang, outro importante artista da época. A igreja, a construção física terminou em 1912 e já foi consagrada em 1912 pelo cardeal Gasquet. Mas as pinturas demoraram 10 anos para serem completadas. Terminou em 1922 e ela é uma igreja bastante singular, porque ela é toda pintada na arte boironense. A arte boironense é uma arte nascida mais ou menos no último quarto do século XIX, na Alemanha, em Boiron, por isso que chama boironense. E existe toda uma forma, uma linguagem dessa arte também, né? Que remonta um pouco ao mundo medieval. Ela conta uma história que é chamada a antiga tradição da Bíblia dos pobres, né? Quer dizer, como as pessoas não sabiam ler e escrever, então através das pinturas na própria igreja reconheciam as histórias da Sagrada Escritura. Era quase que uma história em quadrinhos dentro da igreja. Aqui é o arco triunfal, o arco que separa, né, o presbitério da nave. Então você vai ter São Pedro e São Paulo, os principais apóstolos. Em cada coluna que fundamenta a igreja, sempre um apóstolo. Cada apóstolo segura a sua forma de martírio. E é interessante daí que o senhor vai ver, por exemplo, na entrada do Santíssimo, São João, evangelista, porque é aquele que, na ressurreição, ele olhou, acreditou, mas não entrou, não precisou entrar. No segundo momento ele entra. Quem que precisa ver para crer? São Tomé. Então ele fica na frente do Santíssimo, ele vai ficar eternamente olhando o Santíssimo para ele acreditar. Outro belo detalhe está nas janelas. São os vitrais vindos da Alemanha. Todos confeccionados em Munique, né? E temos um vitral logo na entrada da cruz com os 4 evangelistas, o Espírito Santo, que tem o seu significado, o vitral da morte de São Bento, que também é uma igreja beneditina, então seria absolutamente importante, né, que tivesse a presença de São Bento, e o vitral que fica na ábside, né, que seria a grande homenageada da casa, que é a Assunção de Nossa Senhora. No altar, a imagem de Jesus crucificado, também alemã, traz características singulares. O Cristo alemão, por uma tradição até espiritual alemã, né, ou a gente pode dizer do norte da Europa, a cruz não é a sua dor, o seu sofrimento, a sua morte. A cruz é o seu trono. Tanto é que ele está morto, sim, mas sem a ideia de sofrimento, né? E com o seu braço direito já em posição de bênção apostólica. Diferente da espiritualidade, que também se casam perfeitamente, da espiritualidade mais latina ou mais do centro europeu ao sul, né? Da espiritualidade mais portuguesa, espanhola, onde se acentua o Cristo sofredor, o sofrimento físico do Cristo, né? O tormento físico do corpo de Cristo. Né? São diferenças, mas na realidade, teologicamente, as duas formas de entender a cruz devem ser vistas, uma completa a outra. É fácil reconhecer as duas figuras ao lado da cruz. São João e Maria, isso é fácil, né? Isso é simples. Mas as duas figuras ajoelhadas, normalmente as pessoas têm dificuldade em entender quem são. Adão e Eva. É a teologia paulina, né? Inspirada em São Paulo. O velho homem, Adão, se ajoelha perante o novo homem, o Cristo. O imponente órgão de 7.000 tubos está entre os maiores do Brasil. E como tudo por aqui tem ricas histórias, os sinos, que tocaram durante a entrevista,
também não poderiam ser uma exceção. Os sinos que o senhor está ouvindo têm uma história também interessante, são sinos bastante grandes. É um conjunto de 6 sinos, de 1 a 6 toneladas. E que eles têm uma história interessante porque, na realidade, eles foram construídos, foram encomendados logo no início do século XX. E demora-se um tempo para construir e tal. E quando eles ficaram prontos, eles foram deixados num depósito, né, na região de Munique também, se eu não me engano. Só que estourou a Primeira Guerra Mundial. E o governo alemão queria, na realidade, eles fizeram uso de todos os sinos que não eram históricos, eles derreteram para construir armas. É lógico que os sinos da Catedral de Colônia não derreteram, mas todos os sinos que não eram históricos, eles derreteram e queriam derreter esses sinos também. Só que daí teve como provar que eles não eram sinos alemães, eles eram sinos brasileiros. E eles vieram só depois da guerra. E foram instalados só depois da guerra. E interessante que daí muitos engenheiros ou pessoal que trabalha com engenharia química ou parte de metalurgia vem ver esses sinos, porque são os únicos sinos que sobraram daquele primeiro período do século XX, de fundição alemã. Ou seja, são itens extremamente históricos. Que hoje realmente são quase um arquivo do processo de fundição alemã no início do século XX. E entre as muitas histórias do mosteiro, conhecemos também a de Dom Hildebrando, que há 23 anos deixou a odontologia para se dedicar à vida religiosa. Tinha uma vida de pessoa normal, vamos dizer assim, não é? Sou dentista de profissão, trabalhava como dentista e por uma ocasião eu vim conhecer aqui a igreja que eu não conhecia. A minha família é uma família de tradição bastante cristã, né? E eu comecei a frequentar de final de semana, mas como um fiel, né? E depois, na realidade, até por gentileza da comunidade, eu comecei um processo de conhecer os monges, né? E pouco a pouco, cada vez mais, eu fui entrando dentro da casa, digamos assim, né? E na realidade, conhecendo a comunidade me conhecendo, eu participando cada vez mais dias ou mais tempo dentro da própria casa, até que chegou o momento que eu percebi que eu podia me desfazer daquilo que eu vivia para ter uma nova proposta, né? E na realidade o fundamento para esse interesse é que não há nada de mal em ser dentista, aliás, é muito bom. Não há nada de mal em ter uma profissão normal como todas as outras pessoas, mas eu não via muito sentido para mim. Então eu achei que realmente a comunidade monástica, no caso, seria uma comunidade que poderia me auxiliar e me auxilia até hoje, assim como eu auxilio a eles também, sempre no desenvolvimento de uma introspecção, de um conhecimento maior de Deus, até mesmo, principalmente através do irmão, né, do próximo, daquele que está junto de nós. Em 2007, uma grande alegria para o mosteiro. Foi aqui que o Papa Bento XVI ficou hospedado durante a visita ao Brasil. Momento importante que reforçou a mensagem interpretada pelos monges quando o Papa escolheu o nome Bento. Mais do que simplesmente ficarmos alegres, honrados, porque o Papa vai se chamar Bento, nós entendemos. Nós entendemos porque é a situação que a gente percebe aqui em São Paulo, né, e que se existe no mundo, né? Na realidade, o que as pessoas criaram uma indiferença e uma espécie de intolerância ao discurso religioso. Então, nós entendemos o nome Bento através de tentar realmente, com práticas da igreja, conseguir realmente uma reevangelização
das nações ou dos povos que, em teoria, são cristãos, mas estão muito afastados de uma vivência cristã. Se você estiver em São Paulo, vale a pena passar por lá e conhecer o Mosteiro de São Bento. E olha a dica, aos domingos tem canto gregoriano na missa da manhã e você ainda pode levar para casa o delicioso pão artesanal. E agora vamos para o norte brasileiro. Desembarcamos em Marabá, no Pará, para conhecer a história da irmã Maria Lucélia. Desde criança, ela tinha um sonho, ajudar os povos indígenas da região. Sou irmã Lucélia, faço parte do Conselho Indigenista Missionário. Trabalho aqui em Marabá, do Pará. Eu nasci aqui, na cidade chamada Itupiranga, transamazônica. Que a minha família não é bem da cidade, é no interior, mas é município de Itupiranga, que é vizinho aqui de Marabá. Minha família é ribeirinha, a princípio mas só a família e os vizinhos próximos ali, né? O nosso contato era só entre nós mesma, a família, né, e mais os vizinhos mais próximos, porque como tudo era muito mata, a gente ia se encontrando com as vizinhanças ali pelas picadas, né, até começar a abrir as estradas e vir mais outras pessoas de fora. Eu saí porque eu queria estudar, que lá no interior tinha só até a 4ª série, e aí eu tinha uma grande vontade de estudar, né, de avançar mais, passar da 4ª série, né, avançar nos estudos. Então eu vim para um povoado chamado Cajazeiras, né, que fica na Transamazônica. Então no ano 2000 eu vim para esse povoado para continuar meus estudos. No final de 2002, as irmãs catequistas vieram para cá, para o Pará. E nesse encontro, então, quando ela foi falando do carisma, né, da congregação, falando de São Francisco e Santa Clara, eu senti assim que o meu coração pegou fogo, né? Explodiu assim. Para mim, a partir daquele momento, aquele fogo nunca mais se apagou, né? Aquilo ali acho que foi o anúncio, né, que tocou fundo o coração. Desde a minha infância, eu ouvia tanto os meus pais como os vizinhos, né, outras pessoas mais velhos, falando que essa região aqui, né, no tempo da abertura da Transamazônica, ela foi limpada. Foram praticamente matados, né, os povos indígenas, foram expulsados os povos indígenas. Essas histórias para mim me machucavam muito, né, porque eu ouvia, né, dizer que os indígenas não eram filhos de Deus, não tinham alma, era como se fossem bichos. Mas assim, para mim, no fundo do meu coração, eu sentia que não era isso, né? Então eu já desde a minha infância eu cresci, né, com esse desejo de que quando eu pudesse, eu iria doar a minha vida para estar com esses povos. Eu estando aqui com eles é uma forma também de reparar, né, tantos erros que já aconteceu com esses povos. Então, assim, é por um ato de amor, de compaixão e também por reparo aos erros da nossa história. Para mim, cada aldeia que eu vou é como se eu estivesse indo para minha casa, né? Então, por mais que seja longe as aldeias, e desafiadoras as estradas, porque são todas estradas de chão, mas para mim eu vou com o coração alegre. E quando a gente chega, né, os indígenas têm uma acolhida muito grande, né, eles acolhem a gente com aquela alegria, oferecem do que eles têm, né, para comer, para dormir, para sentar. E ali a gente vai desenvolvendo o trabalho da formação, estudar a Constituição com eles, estudar essa conjuntura indigenista, né, essa conjuntura política indigenista com eles, para que eles possam ir se apossando de como está essa realidade hoje de Brasil e mundial mesmo, né? Eu quero continuar esse trabalho com os povos indígenas, né? Até porque é uma necessidade muito grande
né, da nossa igreja está junto com eles e precisa de mais pessoas para assumir esse trabalho, né, porque são muitas aldeias, nós somos uma equipe pequena, né, são poucas pessoas. O gesto deles falarem obrigado é com um sorriso, né, é com acolhida, é com um abraço, é dando um presente, me colocando um colar ou um brinco, né? Então essa é a forma deles falarem obrigado. Muito feliz. Eu trago um pouco do que sei e eles também trazem o que eles sabem e o que eles têm. Então é essa troca de saberes, de experiência e de convivência. É uma das histórias mais emocionantes desses 3 anos de programa. Que esse exemplo de vida da irmã Maria Lucélia seja seguido por muito mais pessoas. E quer mais um exemplo de determinação e fé? Nós vamos ao Mato Grosso do Sul, na cidade de Três Lagoas, relembrar a história da Aparecida Fontoura, a tia Cida. Foi por iniciativa dela e do marido, nos anos 70, engajando a comunidade, que nasceu a paróquia Santa Rita de Cássia. O nome dela é Aparecida Fontoura, a tia Cida, que veio para Três Lagoas na década de 1950. A cidade tinha cerca de 30 mil habitantes. Hoje passa dos 100 mil. Grande parte das ruas naquele tempo não tinha asfalto, principalmente no bairro afastado do centro, onde ela fixou residência e envolveu a comunidade na construção da nova igreja. No dia 19 de março a gente iniciou as primeiras coisinhas assim, começou a fazer os alicerces, as coisas aqui, e o dia 22 de maio ela estava coberta, rebocada toda por dentro, piso, não é esse piso, era outro, mas todo piso, altar, eu ajoelhada assim, colocando aqueles azulejinhos de cor assim, eu ajudei a colocar. E eu sei que o dia 22 de maio rezou a primeira missa aqui, foi no dia de Santa Rita de Cássia. E por glória, honra e glória de Deus Pai, o primeiro evangelho que foi recitado naquele altar foi eu que refiz, eu que li o evangelho. Finalizada em 1969, a paróquia foi dedicada a Santa Rita de Cássia devido à devoção da Dona Aparecida, um símbolo e exemplo para toda a comunidade. De traços arquitetônicos simples, a igreja que Dona Aparecida ajudou a erguer foi sofrendo alterações com o passar dos anos. A Marta chegou aqui em 1977 e relembra como tudo era. Bem diferente mesmo assim do que está hoje, né? Os banquinhos são os mesmos, né? Mas nós tínhamos aí uma série de imagens, né, ao redor das paredes. Lá o fundo era bem diferente mesmo. É isso, como diz, cada padre que chega quer fazer a sua mudança, né? Aí foram tirando os santos e foi modificando e por fim ficou do jeito que está agora, né? O trabalho da Marta na pastoral da catequese teve a inspiração de Dona Aparecida e também o incentivo de Irmã Geralda, que chegou aqui em 1985. Aquele jeitinho meigo dela, muito, né, de paciência, de muito delicada e sempre, né, falando com a gente, que a gente não estava tendo jeito, condição de vir um padre para cá e que a comunidade precisava caminhar, não é? E assim a gente foi, né? E ela sempre chamando a gente para rezar, né? Para que a gente ganhasse um padre. E qual foi nossa surpresa? E logo nós tivemos, né? Ganhamos o padre Francisco, o padre Chico, que foi uma bênção nas nossas vidas também. O espaço interno da igreja não é pequeno, mas o número de fiéis cresceu tanto que algumas celebrações passaram a ser realizadas no salão, que fica ao lado. As nossas missas dos domingos não são celebradas mais aqui dentro. É lá no barracão e não cabe mesmo. Esse domingo tinha gente aqui até quase no portão. As nossas cadeiras já não estão dando mais. Enfim, aumentou realmente a comunidade, a participação das missas, né? Está muito bacana mesmo, né?
A igreja lotada é orgulho para Dona Aparecida, que aos 84 anos recebe o reconhecimento dos paroquianos. Ela foi quem ajudou, junto com o marido, a carpir, a derrubar as árvores que aqui tinha, não é? Para a construção do templo. Ela é assim, é a chave principal da fundação da nossa comunidade. Eu penso que se não fosse o esforço dela, a força de vontade dela, a gente talvez não teríamos hoje a paróquia Santa Rita de Cássia em Três Lagoas. O exemplo de Dona Aparecida inspira os mais jovens a cuidarem da paróquia Santa Rita de Cássia com o mesmo amor e fé. Eu sinto muito feliz nessa comunidade e não me canso de trabalhar. Tem gente que fala, você vai levar sua cama para a paróquia daqui uns dias, porque você não sai daqui. Mas é isso, a gente quando tem amor a Deus, tem amor naquilo que faz e a gente vê o retorno, a gente não tem, vamos dizer, falta de coragem, não é? Eu me senti assim, com muita força de Deus, porque sem Ele eu não fazia nada disso. Então eu vi Deus na minha frente me ajudando. Valeu a pena, valeu, porque hoje se pressa esse povo ir para lá, para a catedral, é longe, e aqui ela está servindo. Diz aí, não é maravilhoso ver o exemplo dessas duas mulheres, Maria Lucélia em Marabá, Dona Aparecida em Três Lagoas, dá muita alegria e esperança em um mundo melhor ver a determinação das duas. E com essas histórias marcantes, a gente encerra o TBT de hoje. Voltamos na próxima quinta-feira com mais viagens do Fé na Estrada. Até lá, tchau!